Olá, pessoal. Essa é a segunda aula do Design para Factory Method. E nessa aqui a gente vai dar continuidade criando as classes que vão, estender de abstract carro, né? A gente criou toda essa herança começando com veículo, e veículo vai ter suas classes, vai ter a classe veículo, que depois se estende de van e carro, né? Agora a gente vai definir mesmo quais são os tipos de carro que vão ter e quais tipos de veículo que vão ter. Então vamos definir aqui, criando o primeiro tipo esportivo, né? No caso vai ser relacionado a carro, vai ser o carro esportivo. Agora a gente vai criar um tipo de veículo que é o hatch. Vamos colocar aqui classe hatch, que também é de um tipo carro. E a gente vai estender a mesma coisa de abstract carro. E até vamos poder usar algumas coisas aqui só mudando para hatch, que vai ser igual os outros, igual o esportivo, só mudando a palavra esportivo para hatch. Então copiamos aqui, aqui e aqui. Agora a gente vai criar mais um, que vai ser também de questão de carro, que vai ser o sedã. Que também vai ser abstract, vai estender da classe abstract de carro. Vamos também copiar e só trocar para sedã. Questão de carro seria isso, a gente provavelmente já pegou da interface até chegar do carro, até teve a classe abstrata carro e até chegar nos tipos de veículo, né, tipos de carro específicos. Agora a gente vai fazer os tipos de van específicas. Vamos criar agora uma classe chamada furgão. E vamos estender de abstract. Só que em vez de carro, agora a gente vai estender de abstract furgão. Ou de van, abstract de van. Vamos até copiar a mesma coisa e só substituir também na verdade, no caso do furgão, como a van, né? A van já vai implementar o motor, a gente não precisa fazer esse construtor, né? Não precisa passar motor, porque o motor da van já é específico. Então, não precisa passar porque é fixo. A única coisa que a gente vai implementar vai ser o toString. Então, a gente vai vir aqui e substituir por furgão. E vamos criar uma outra também que vai ser de herança, que vai estender, né, no caso de van também, vamos chamar de micro-ônibus. Estende também de abstract van.
a gente vem aqui, copia o furgão, T-string, e muda só para micro-ônibus. Agora a gente precisa criar um enum, porque assim, né? A gente tem agora hatch, esportivo, furgão, micro-ônibus, né? A gente precisa ter um enum que vai definir qual instância, né? Que tipo de veículo vai ser fabricado, né? Então a gente vai criar um enum na hora que for fabricar o veículo, seja informado para a gente saber qual vai ser que instância que vai ser gerada, né? Qual desses tipos que a gente acabou de criar. Então vamos lá criar esse enum, que vai se chamar tipo veículo. E vamos definir os valores do tipo veículo. A gente criou um hatch, um sedã, um esportivo, um micro-ônibus e furgão. Então, foram esses tipos aqui. E precisamos criar mais um menu, porque se vocês perceberem, isso aqui é para ser bem específico, né? Qual vai ser o tipo, se vai ser um hatch, se vai ser um esportivo. Esse grupo aqui pertence a carro e esse grupo aqui pertence a van. Então, antes a gente precisa saber o que a gente vai estar criando, qual que seria a categoria, vai ser a categoria de carro ou vai ser van? Né? Então a gente precisa definir também um enum que vai informar esse valor, né? Quando foi fabricado também, a gente vai saber se a gente está fabricando um veículo ou um carro. Então vamos lá, vamos criar aqui o enum chamado categoria. Que vai ter os valores carro e van. E agora, né, a gente precisa criar, a gente criou todas essas classes abstratas que não tem implementação e precisamos criar os factories, né, o que vão fabricar, né? E primeiramente a gente vai criar precisa criar, né, um caso também um factory que vai ter um factory abstrato que vai ser implementado pelos seus, no caso, carro e van, né? A gente vai criar um factory chamado Vehicle Factory. Então vamos lá, criar uma classe abstrata chamada Vehicle Factory. Vamos criar ela. Por enquanto não vamos colocar nada aqui, porque a gente precisa dela para criar as outras classes que vão estender dela, que é o Carro Factory e o Van Factory também. Então vamos criar lá. Primeiramente vamos criar o Carro Factory. Vamos lá, Carro Factory. Que vai estender de Vehicle Factory. Também vamos criar já o Van Factory também. Então vamos lá. Van Factory também vai estender de
veículo factory. E agora a gente vai trabalhar mais em cima de veículo factory após ter criado essas duas classes. Depois a gente vai voltar nessas classes aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, vamos criar um método chamado fazer. Ele vai ser static, né? Que esse método é o que vai fazer, né? Fazer o veículo em si, né? Ele que vai fabricar o veículo. Então vai ser veículo. Ele vai retornar um veículo, né? Pode ser um carro, uma van, e dentro disso pode ser um carro esportivo, um hatch. O que vai retornar, essa classe ela não tem a responsabilidade de saber. Então, a primeira coisa que a gente precisa vai passar para a gente, categoria, tipo do veículo, e cor. São esses parâmetros na hora que for criar, fazer o veículo, né, vai ser passado. Então, vamos lá, colocar primeiro o atributo veículo factory como nulo. Vamos criar uma variável chamada do tipo veículo factory, colocar como factory, que vai receber null. Ele verifica a categoria, aqui ele vai saber se é uma van ou não. Aí vai ser só isso. Agora, que tipo de carro que vai ser ou qual tipo de van, ele não tem como saber. Vai ser outra, ou vai ser passada a responsabilidade para outra classe. Então, vamos aqui. É categoria, né? A categoria é um carro? Se sim, vai ser factory. Igual a new carro factory. Se não, como só tem as duas opções, a gente não precisa colocar um if else, a gente só vai colocar aqui que vai ser factory igual van factory. E a gente vai criar um método aqui abstrato, né? Vamos colocar quem que vai implementar ele, vai ser as classes, no caso, carro, factory, e o van factory, né? Então, elas que vão ser responsáveis de fazer a implementação desse método aqui. Abstract veículo, selecionar veículo. Tipo veículo, tipo veículo. Vai criar um veículo específico de acordo com o tipo que está sendo selecionado, né, que foi enviado no tipo de veículo aqui. Mas esse aqui é um método abstrato. Quem estender vai ter a responsabilidade de passar, criar, né, e selecionar esse veículo. E aqui a gente vai ter um método privado chamado que vai retornar um veículo, que vai ter um método chamado construir. Ele vai receber como parâmetro o tipo de veículo e a cor. Né? E vai ser veículo, que é uma interface, no começo que a gente fez, na primeira aula, criou essa interface, que na hierarquia, foi a primeira que a gente criou, né? Todos esses classes foram abaixo de veículo, então é bem genérico. E o mais legal é isso aqui, ó, selecionar. Ele vai chamar o método selecionar passando o tipo de veículo.
o que vai ser construído aqui, ele não sabe. Então, isso que é legal, né? Quem vai ser construído de acordo com o que foi aqui. Se aqui for um carro, tudo bem, né? A gente sabe que é um carro, mas qual? Vai ser um esportivo? Vai ser um, um, um hatch? Vai ser um sedã? Não se sabe, né? Vai ser quem implementar, né? Quem estender dessa classe aqui vai receber vai implementar esse método. Quem implementar quem inserir essa classe tem a obrigação, né? Se não for uma classe abstrata, ele tem a obrigação de implementar esse método aqui. E ele que vai definir o que esse método vai fazer, né? O método tem que retornar um veículo, né? Então isso que é legal, né? De você trabalhar com coisas abstratas. Então aqui fica bem quem tem a responsabilidade de fabricar vai ser quem estender nesse caso do veículo, né? Então, vamos lá, continuando. A próxima linha, a gente sabe que veículo, né, a classe veículo, ele tem o método pintar também, então, e só vai receber a cor. E aqui a gente retorna o veículo. E voltando para o método fazer estático, a gente vai ter aqui um return factory, chamando o método construir, passando o tipo de veículo e a cor, né? As outras classes já vão reclamar e a gente vai ter que ir lá corrigir, verificar os erros delas. Bom, pessoal, essa aula também está ficando um pouco longa, então a gente vai continuar ela em outro vídeo também.